Olá, meu nome é Lenice e vou apresentar alguns aspectos pertinentes do exame físico de tórax. Esse material tem o objetivo de complementar o conteúdo já disponibilizado na plataforma AVA. Contudo, ainda assim, não esgotaremos esse conteúdo e iremos em breve nos encontrar presencialmente para isso. Leiam o material indicado, complementem com a videoaula, entrem em contato para tirar dúvidas e futuramente, quando nos encontrarmos, as aulas presenciais serão bem produtivas. Agora, vamos ao conteúdo. Para o exame físico do tórax, serão usadas as 4 técnicas semióticas abordadas anteriormente: a inspeção, palpação, percussão e a ausculta. Nesse material será abordada a avaliação por meio da inspeção do tórax anterior e posterior, a palpação de tórax anterior e posterior, a percussão dos campos pulmonares e a ausculta pulmonar e cardíaca. Primeiramente, vamos lembrar a topografia do tórax e as linhas que apresenta. No tórax anterior, podemos ver a linha médio-external, que divide o externo longitudinalmente ao meio. A linha hemiclavicular, que vocês já aprenderam a utilizar para fazer a ausculta do pulso apical no conteúdo de sinais vitais. Ela, portanto, divide a clavícula ao meio e haverá ainda a linha direita e esquerda. E aqui temos a linha axilar anterior direita. As linhas axilares são 3 em cada lado, mas essa imagem só nos mostra a anterior, então vamos usar outra imagem. Agora sim é possível visualizar as linhas com clareza. A linha axilar anterior, a linha axilar média e a linha axilar posterior. Serão nomeadas como direita ou esquerda, dependendo do hemitórax a que se refere. Posteriormente, ainda temos a linha vertebral e as linhas escapulares. Essa da imagem é a esquerda e do lado oposto teremos a direita. O externo é dividido entre manúbrio, corpo do externo e processo tifoide. O ângulo de luz é localizado na junção entre manúbrio e corpo do externo. A imagem torna possível visualizar que o segundo espaço intercostal está localizado logo abaixo desse ângulo. A contagem das costelas ou dos espaços intercostais pode ser feita a partir do ângulo de luz. Para isso, é necessário fazer a palpação da região e localizar uma saliência que identifique esse ponto anatômico. Logo em seguida, palpar a segunda costela lateralmente ao ponto ou o segundo espaço intercostal logo abaixo. Na inspeção, é importante observar e registrar o formato e proporção do tórax. O diâmetro antero-posterior do tórax é menor do que o diâmetro transverso, em uma razão de 1:2. A primeira figura apresenta essa razão de proporção, ou seja, o diâmetro transverso tem o dobro do tamanho comparado ao diâmetro antero-posterior. Já a segunda imagem exemplifica o que denomina-se de tórax ontonel ou em barril. Nesse caso, o tórax apresenta uma proporção de 1:1, ou seja, os diâmetros transverso e antero-posterior se igualam. Aqui podemos ver mais uma alteração no formato do tórax. É o tórax em funil ou peito escavado, ou ainda pectus excavatum. Nesse caso, há uma depressão da porção inferior do externo que se estende até o processo tifoide. Esse é o tórax cariniforme, ou também chamado de peito de pombo, ou ainda pecto carinatum. Ao contrário do anterior, que se caracteriza por uma depressão, esse tórax apresenta uma protusão do externo. Portanto, observa-se o deslocamento dessa estrutura que provoca aumento do diâmetro antero-posterior. Ainda por meio da inspeção, é necessário avaliar a curvatura da coluna vertebral, com o paciente na posição em pé, de frente e também de lado. A coluna deve estar na linha média e não apresentar desvios laterais, ou seja, ela deve estar reta ao ser observada por esse ângulo. Quando o paciente se posiciona de lado, observar se não há alteração da curvatura da coluna. O esperado é que essa curvatura seja suave, como pode ser observado na figura do canto inferior esquerdo do vídeo.
Nesse momento, solicita-se ao paciente que curve a coluna em direção à linha da cintura para que seja avaliada a mobilidade. Ainda pode ser realizada a palpação da coluna vertebral. Deve-se dar atenção para a presença de dor, edema ou espasmo. Essas imagens apresentam 3 tipos diferentes de alterações na curvatura da coluna. Na primeira, observa-se a escoliose. Ela é caracterizada por um desvio lateral e deixa os processos espinhais com um formato que lembra a letra S ou a letra C. A segunda imagem ilustra a presença de hipercifose, que também é uma alteração na curvatura torácica. Nesse caso, observa-se que a região fica com um formato arredondado devido ao aumento da curvatura fisiológica. A cifose normal varia de 20 a 40 graus. A última imagem ilustra a presença de lordose. Nesse caso, a curvatura lombar é anormalmente côncava. A lordose é normal em gestantes e crianças pré-escolares. Agora temos aqui uma imagem que ilustra o exame de expansibilidade das bases. Faz parte da avaliação do sistema respiratório e verifica a presença de expansão pulmonar em relação à amplitude e simetria. Para realizar essa avaliação, o examinador se posiciona atrás do paciente e posiciona as mãos espalmadas no tórax, nesse caso no tórax posterior, mas também é possível ser realizada no tórax anterior com o mesmo objetivo. Os polegares ficam posicionados na linha vertebral, na 9ª ou 10ª vértebra torácica, e os demais dedos ficam distendidos e alinhados lateralmente. O objetivo desse procedimento é que as mãos envolvam o máximo da área das bases pulmonares. Solicita-se que o paciente realize uma inspiração profunda e, à medida que ele inspira, as mãos do examinador se movem para fora e para cima de maneira simétrica e ao mesmo tempo. Agora, vamos ver a percussão do tórax posterior. No conteúdo inicial do exame físico, foi apresentada a percussão como uma das técnicas utilizadas no exame físico. Naquele momento, foi abordada a execução da técnica e tipos de percussão. Qual a relação dessa imagem, então, com a percussão? Essa imagem traz, por meio de marcações com diferentes cores, os distintos sons que são esperados ao percutir determinadas áreas do tórax posterior. A ressonância é identificada ao percutir os campos pulmonares. A maciçez é identificada sobre as estruturas ósseas e diafragma. E a submaciçez pode ser verificada em estruturas viscerais, como o fígado. Como realizar essa percussão? É necessário percutir os campos pulmonares começando pelo ápice. A percussão deve ser realizada nos espaços intercostais e realizada a comparação entre ambos os lados. O examinador vai descendo por toda a região pulmonar em intervalos de 5 centímetros. Deve ser evitadas as escápulas e as costelas. Na pessoa saudável, será identificado o som ressonante no tecido pulmonar. Em pessoas obesas ou com parede muscular bastante desenvolvida, as notas ressonantes podem ser um pouco modificadas. A hiperressonância pode indicar a presença de excesso de ar, como nas situações de enfisema pulmonar ou de pneumotórax. E a maciçez pode indicar uma densidade anormal dos pulmões, como nos casos de pneumonia, atelectasia ou tumor. E a percussão do tórax anterior? Da mesma maneira como a imagem anteriormente apresentada, essa também ilustra os diferentes sons produzidos pela percussão. Ressonância nas áreas pulmonares, maciçez nas estruturas ósseas, submaciçez no fígado e timpanismo sobre o estômago. Na área cardíaca, há referências que indicam como submaciçez e outras como maciçez. A segunda é a mais frequente. Sobre a ausculta pulmonar. Esses são os pontos de ausculta. Também pode haver alguma pequena variação no número de pontos de ausculta dependendo da referência utilizada, mas independente disso, é sempre necessário que seja realizada desde os ápices até as bases em ambos os lados.
pode ser realizada no tórax posterior e também anterior. A execução da técnica para a realização é a mesma. A ausculta deve ser realizada de maneira sequencial, para que permita a comparação de ambos os lados durante a execução da técnica. Orientar o paciente respire pela boca de maneira um pouco mais profunda que o habitual. Realizar a ausculta dos campos pulmonares anteriormente, desde os ápices, nas áreas supraclaviculares até a sexta costela. Ao realizar a ausculta de cada lado, é necessário aguardar a ausculta de uma respiração completa, uma inspiração mais uma expiração. Quando a ausculta for realizada no tórax posterior, o estetoscópio deve ser posicionado desde os ápices em C7 até as bases próximos a T10. A ausculta inclui a linha axilar até a sétima ou oitava costelas. O paciente que apresenta alguma afecção respiratória pode apresentar tiragens. A avaliação da presença de tiragens é realizada por meio da inspeção. O que o examinador procura encontrar nessa inspeção? Retrações inspiratórias, que persistem durante toda a inspiração e indicam esforço respiratório. Essas retrações podem estar presentes em diferentes áreas do tórax, como nos espaços intercostais, fossas supraclaviculares, infraclaviculares e substernal. As tiragens podem se apresentar mais ou menos acentuadas de acordo com o grau da dificuldade respiratória. No tórax instável, há a instabilidade de um segmento de uma ou mais costelas. Portanto, ele resulta da fratura de costelas. Nesse caso, observa-se que o paciente apresenta dificuldade respiratória importante. Durante a inspiração, a parte livre resultante da fratura é puxada no sentido para dentro do tórax e, na expiração, faz um movimento contrário. Ou seja, observa-se que essa porção forma um abaulamento pelo deslocamento para fora. Vou deixar 2 vídeos para visualização desse agravo. O trauma torácico também pode resultar na presença de enfisema subcutâneo. Nesse caso, o ar extravasa por tecido subcutâneo. O exame físico pode ser identificado pela inspeção e palpação. Na inspeção, observa-se o aumento do volume ou assimetria na área. Na palpação, é identificada a crepitação. A presença do enfisema subcutâneo por si só não gera complicação. Contudo, sua identificação indica a necessidade de atenção e monitorização, porque pode ser resultante de um problema anterior. No tórax são avaliados os gânglios supraclaviculares, infraclaviculares e axilares. Eles podem ser inspecionados e palpados. Para realizar a palpação, o examinador realiza movimentos firmes e suaves, a fim de não provocar dor pela própria palpação. A dor, quando está presente, não pode ser um sintoma provocado pelo excesso de pressão exercida na palpação. Utilizar a face palmar dos dedos da mão dominante para palpar as áreas supra e infra. Posteriormente, são avaliados os gânglios axilares. As imagens trazem um aumento visível dos gânglios verificados por meio de inspeção. Aqui pode-se ver uma ilustração do posicionamento para a palpação dos gânglios axilares. Para a palpação desses gânglios, o examinador apoia o braço do paciente sobre o próprio braço, do lado não dominante, e realiza a palpação com a mão dominante. Esse vídeo foi utilizado para demonstrar especificamente a localização dos linfonodos a serem palpados na área axilar. Além disso, observa-se a realização da palpação axilar. Inicialmente, deve-se realizar a inspeção e, posteriormente, a palpação. O examinador presente no vídeo realiza a palpação com o posicionamento do paciente, primeiramente em flexão de ombro e, posteriormente, em extensão de ombro. Lembrando que na posição que o paciente mantém o membro pendente, é aconselhável que seja adotada a posição indicada na imagem anterior, onde o examinador apoia o antebraço do paciente.
A técnica para execução é a mesma e, da mesma forma, deve ser observada a presença de gânglios palpáveis. Quando os gânglios estão palpáveis, é necessário registrar o número, o tamanho, a consistência e a mobilidade. Ao contrário dos pulmões, o coração apresenta sua base no topo e o ápice corresponde à parte de baixo. Durante a contração, o ápice do coração se projeta contra a parede do tórax, produzindo o impulso apical, que estará presente no quarto ou quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular. Pode ser verificado por meio da palpação ou, como no caso do vídeo utilizado, por meio da inspeção. A palpação é realizada com a polpa digital e pode ser palpável em cerca da metade dos adultos. Nas pessoas obesas ou com musculatura bastante desenvolvida, não vai estar palpável. Será mais fácil verificar em pessoas com parede torácica delgada ou em crianças. O impulso apical aumenta a amplitude e duração nas situações de aumento do débito cardíaco, como ansiedade, febre ou anemia, por exemplo. Com a face palmar dos dedos, realiza-se a palpação do ápice, borda externa e base do coração, com o intuito de identificar qualquer outra pulsação. Lembrando que não se espera normalmente encontrar outra pulsação e também não se espera encontrar a presença de frêmito, que é expresso por meio de uma vibração ou tremor palpável. O frêmito, nesse caso, indica a presença de sopro de intensidade alta. Contudo, a sua ausência não descarta a possibilidade de sopro. Aqui estão indicadas as localizações dos focos de ausculta cardíaca. Foco aórtico, no segundo espaço intercostal direito, foco pulmonar, no segundo espaço intercostal esquerdo, foco tricúspide na borda external inferior esquerda e foco mitral no quinto espaço intercostal na linha médio-clavicular esquerda. O que será identificado na ausculta cardíaca? A princípio, as bolhas B1 e B2. Podem ainda ser auscultadas as bolhas B3 e B4, sopro e atrito pericárdico. Na ausculta cardíaca, é necessário observar a frequência e o ritmo dos batimentos e identificar as bolhas B1 e B2. A B1 é resultante do fechamento das válvulas atrioventriculares e marca o início da sístole. Pode ser identificada sobre todo o precórdio, sendo mais alta no ápice. A B2 é resultante do fechamento das válvulas semilunares e pode ser identificada em todo o precórdio, sendo mais alta na base. Essas foram as referências utilizadas para a produção desse material. Está a lista de links para os vídeos utilizados. Estão todos disponíveis com livre acesso no YouTube. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais disponíveis. Fiquem bem e abraços!